Que Jesus nos abençoe, que nossa tarde seja de muita luz, de muitas bênçãos, de muito aproveitamento também. Vamos então nos preparar. Depois a Regina fará a poesia e a Sônia a prece inicial. A palestra está a cargo do Moacir, que depois eu falarei sobre ele. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma tarde de muita luz. Livro Parnaso de Além Túmulo, a poesia de João de Deus. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a poesia se intitula A Prece. O Senhor da verdade e da clemência concedeu-nos a fonte cristalina da prece, água do amor, pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quinta essência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora do além pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito, nos caminhos translúcidos da crença. Envolvidos pela beleza da música e da prece, elevamos nosso pensamento até Jesus e agradecemos imensamente por estarmos aqui novamente reunidos para mais um aprendizado. Pedimos à espiritualidade desta casa que ampare o nosso irmão José Moacir, encarregado da palavra da tarde. E para agradecer, vamos orar. Pai que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita sempre a vossa vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigada. José Moacir Silva e Silva. José Moacir é trabalhador da nossa casa, meu filho, e trabalha em vários trabalhos da casa, inclusive como professor, trabalhando no grupo de desobsessão. Enfim, é um trabalhador bem ativo da nossa casa. Nós vamos, não tenho muito o que falar dele, porque eu teria muito para falar, falando do meu filho. Mas vamos passar a palavra a ele, envolvendo-o com muito carinho na nossa melhor vibração.
Filho, que Deus te abençoe. Boa palestra. Ligou? Que a paz do amado Mestre Jesus, a paz que emana abundantemente do coração generoso e amoroso do nosso Mestre Jesus, nos envolva todos nessa tarde, que ela desça sobre nós e que faça morada em nossos corações, para que possamos encontrar finalmente a felicidade que tanto buscamos. Naquele dia, Jesus, como costumava fazer sempre, após, quando ele começou o seu trabalho de trazer para nós a boa nova, como ele gostava de dizer, Jesus se reuniu com os seus discípulos. Havia feito mais cedo a fala dele, né, que ele fazia todos os dias. Depois havia curado centenas de pessoas. E quando todos tinham ido já, ele se reunia com seus discípulos e lá ele ensinava. Nesse dia em especial, Jesus, atendendo a alguns questionamentos de Simão Pedro, o pescador de Cafarnaum, ele começou a falar, a explicar a eles sobre a boa nova, sobre o trabalho que eles, inclusive, como discípulos, iriam empreender. Falou para eles que a boa nova era um desejo do Pai de implantar sobre a terra a paz, a harmonia, o equilíbrio, para que as pessoas se amassem, para que houvesse a fraternidade, para que uns não sobrepujassem outros, para que não houvesse mais discórdias e guerra. E Jesus foi discorrendo sobre isso, mostrando a eles que vai sim chegar esse dia, né? Mas que é uma questão de ir se plantando no coração das pessoas. No momento que Jesus fez uma pausa um pouco maior, Simão Pedro tomou a palavra e falou para Jesus: Rabi, nós sabemos que o que você fala é a verdade. Sabemos que o que você fala vem de Deus. Sabemos que a boa nova será implantada. Mas o que nós percebemos é que as pessoas que aqui vêm ouvir, ao qual você cura e trata, né, são pessoas que estão em sofrimento, são pessoas que têm problemas, doenças, são endemoniados, como se dizia na época. Enfim, são pessoas que estão em sofrimento. Não seria melhor se nós curássemos todos primeiro, para que depois eles ouvissem a palavra? Nisso, Filipe, concordando com Simão, falou: mestre, tem muito mais lógica, né? Porque as pessoas em sofrimento, com dor, obsediadas é por minha conta, né? Endemoniadas, como eles diziam, não têm condições, né, nesse estado, de entender as coisas do céu, de entender as coisas do Espírito. Nisso, os outros discípulos concordaram e ficou aquele burburilho, né, aquela conversa. O Divino Mestre calou-se e apenas aguardou que reinasse novamente a paz entre os discípulos. Quando todos se calaram, Jesus falou para eles: Simão, façamos o seguinte, amanhã, logo cedinho, nós vamos fazer a título de experiência, vamos fazer o que você pede. Vamos curar primeiro as pessoas e depois traremos a palavra. Vamos fazer isso a título de experiência. Simão ficou extremamente feliz, né? Todos eles se alegraram. No dia seguinte, logo cedo, improvisaram um local, né, ao ar livre, onde o mestre pudesse atender a cada um individualmente. E assim foi feito.
as pessoas vinham, Jesus as curava, elas entravam cabisbaixas, né, tristes, e saíam jubilosas, porque eram curadas de seus problemas. Paralíticos voltavam a andar, cegos voltavam a enxergar, obsidiados se livravam de seus obsessores. E à medida que as pessoas iam saindo, né, jubilosas, felizes, daquele local improvisado, Simão Pedro chegava até elas e dizia: olha, agora você procura um lugar, sente que logo mais o mestre vai trazer a palavra para todos nós. A todos ele fazia isso, e para todos, e todas aquelas pessoas que haviam sido curadas, tinham uma palavra de gratidão, com certeza, né? Estavam agradecidos pela cura, mas também tinham uma desculpa para não ficar. Umas precisavam voltar logo para casa, outras tinham negócios urgentes, outras, então, os parentes os aguardavam. Enfim, todas tinham algo que fazer, dando uma desculpa. Quando o Divino Mestre terminou de curar a última pessoa, saiu para onde eles se reuniam, olhou em volta, e lá só estava ele, o Mestre e os discípulos. Ninguém mais havia. Todos tinham ido. Jesus olha para os discípulos que estão cabisbaixos, especialmente Pedro, Simão Pedro. Simão Pedro dirige a Jesus um olhar de tristeza, de desapontamento. Jesus olha para todos com aquele sorriso que lhe caracterizava e apenas diz: Simão, guarde a lição, aprenda com a experiência. É preciso, sim, né, aliviar o sofrimento das pessoas, mas há que se curar, há que se fornecer a eles, né, a palavra, para que eles consigam prosseguir. Os males do corpo são necessários para o crescimento das pessoas. A vida das pessoas na Terra é como se fosse uma água que escoa, poluída, contaminada. Há que se cuidar da fonte, há que se purificar a fonte. Guarde a lição. Bom, há alguns anos, já faz algum tempo, eu tinha, a minha vida estava assim, tranquila, né? A empresa ia bem, relação familiar estava bem, estava tudo bem. Quando, de repente, como que se eu tivesse dormido uma noite, acordado no dia seguinte com tudo de cabeça para baixo. Minha vida virou de cabeça para baixo. E aí, conversando com a minha mãe, conversando com a dona Leia, elas me colocaram no tratamento espiritual. Com certeza um problema de obsessão. Vamos fazer o tratamento espiritual. E eu vim para cá fazer o tratamento, como muitos de nós aqui, né? Fiz o tratamento por um tempo, melhorei, e chegou um momento, fiz aquela entrevistinha, tá, as coisas estão bem, saí do tratamento. Passado pouco tempo, as coisas voltaram a ficar complicadas na minha vida. Novamente, a dona Leia me colocou no tratamento e vim eu fazer o tratamento. Eu sei que isso aconteceu por muitas vezes, várias vezes. Saía do tratamento, melhorava, tal, voltava para o tratamento, saía, voltava. Isso aconteceu por várias vezes. Até que um dia, a dona Leia me colocou no tratamento de novo,
E eu cheguei ali para dar o nome, e estava exatamente a Maria Olívia anotando os nomes, como ela faz até hoje. E a Maria Olívia olhou para mim e falou assim: mas você de novo? O que você tanto faz que está sempre precisando de tratamento? O que você tanto faz que está sempre aqui no tratamento de obsessão? Não sei se a Maria Olívia se lembra disso. Aquilo para mim foi um choque. Foi um choque, eu não esperava aquilo. E confesso que no primeiro momento eu fiquei até bravo com ela. Hoje eu agradeço muito a Maria Olívia por isso. Mas naquele primeiro momento eu falei, que desaforo, né? Como assim? A dona Leia me colocou no tratamento, né? Mas aquele dia eu não consegui prestar atenção na palestra, eu fiquei pensando naquilo, fiquei matutando aquilo. Gente, né? Como assim? O que eu faço? Não sou eu que faço, são os obsessores, né? O que eu faço? E eu confesso que eu fiquei com aquilo martelando na cabeça por vários dias. Vários dias. E eu tenho que agradecer muito a Maria Olívia, porque foi graças a isso que eu comecei a pensar a respeito. Né? Eu digo assim, que foi uma jornada em busca da cura espiritual. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. A minha jornada, graças a Maria Olívia, obrigado, a jornada que eu empreendi para entender o que se passava, o que eu fazia para me fazer estar sempre tendo que voltar ao tratamento. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu lembro que isso tudo que eu vou trazer são raciocínios que eu fui fazendo a partir de uma série de coisas, né, que eu convido vocês a acompanharem, mas quando eu estiver falando para vocês, na verdade eu estou falando de mim e para mim. Ok? Bom, nessa altura do campeonato, vocês devem estar pensando, o que tem a ver aquela história com tudo isso? Não é mesmo? O que essa história tem a ver com tudo isso? E nós vamos raciocinar em cima dessa história. Eu vou procurar trazer alguns exemplos de situações e de coisas que a gente viveu, especialmente na reunião mediúnica de desobsessão. É claro que a gente não pode falar, tem a questão do sigilo, mas eu vou dar uma cara para algumas histórias que a gente viveu aí, de forma que vocês possam entender o conceito, né? Sem perder a questão do sigilo que a reunião mediúnica exige, né? Muito bem. Se a gente for fazer um paralelo, antes disso até, quando a gente vem ao centro espírita, eu estou falando ao centro espírita porque estamos num centro espírita, isso pode ser em qualquer local, qualquer religião, não importa, qualquer templo e tudo mais. Mas quando a gente vem ao centro espírita, e especialmente a um tratamento espiritual, a um tratamento de desobsessão, o que nós estamos buscando? Eu gostaria que vocês pensassem nesse momento, o que a gente vem, cada um de nós, buscar aqui no centro espírita, buscar no tratamento espiritual. O que a gente busca? Fazendo um paralelo, então, entre a nossa história, né, com o trabalho que se realiza, especialmente de tratamento espiritual, se nós formos observar, naquela história, né, eu não contei todos os detalhes, porque eu vou contar partes agora, Jesus tratou de mais de 100 de pessoas. Né? Está lá relatado que era mais de 100 de pessoas que ali estavam buscando. Se nós formos olhar aqui hoje, com certeza nós estamos em mais de 100 de pessoas. Né? Se a gente for prestar atenção, né, existiam 2 tipos de pessoas que ali estavam, buscando coisas diferentes. Existiam aqueles que estavam
doentes, com seus problemas, obsidiados e tudo mais, e que buscavam o quê? A cura para os seus males. E existiam aquelas outras, que eram poucas, os discípulos principalmente, que buscavam o quê? O aprendizado com Jesus, a palavra de Jesus. Se nós formos fazer um paralelo com a gente aqui, que tipo de pessoa nós temos aqui? Aquelas pessoas que vêm em busca do tratamento, né, que hoje, a gente estava até conversando sobre isso, se somar o sábado com a segunda, são mais de 200 pessoas em tratamento espiritual. E aquelas pessoas que aqui vêm para ouvir a palavra, para ouvir os ensinamentos. Nós sabemos que o Espiritismo é a revivência dos ensinamentos de Jesus na sua pureza. Então, de certa forma, nós temos aquelas pessoas que vêm aqui como os discípulos na época, em busca da palavra de Jesus. Não estou aqui dizendo que eu estou representando Jesus, de forma nenhuma. Mas o Espiritismo traz, recupera os ensinamentos de Jesus na sua pureza. Então, observem que até aqui a gente tem bastante semelhança entre aquela situação que a gente trouxe e o que a gente faz aqui. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Naquela época que eu estava em tratamento, se a dona Leia falasse para mim assim, faz o seguinte, você toma o passe e pode ir embora. Não precisa ficar para a palestra. Eu ia ficar feliz da vida naquela época. Ia tomar o passe e ir embora. Vou para fazer as coisas, sei lá, nem que seja para assistir um jogo de futebol na TV. Não é mesmo? Muitos de nós ainda faz isso. A gente vem, a gente terceiriza o trabalho, então toma o passe, deixa o espírito aí, os espíritos obsessores aí, e vai para casa fazer as coisas. Como aquelas pessoas, nós também daríamos uma desculpa e iríamos embora. Não é assim, gente. É claro que isso não é com todos, mas não é assim que a gente age. Então vejam que também nisso há uma relação com o que acontecia, com o que acontece nessa passagem de Jesus. E aí a grande questão que a gente precisa entender, é o que é o tratamento espiritual, o que são esses obsessores. Eu diria mais, como é que o obsessor, vocês já pensaram nisso? Como é que o obsessor nos escolhe? Já pensaram nisso? Como é que ele nos escolhe? Eu, outro dia, estava andando na rua, tinha um espírito lá, devotado ao mal, pensando com ele mesmo, eu quero fazer o mal, eu vou prejudicar alguém. Aí olhou para mim e falou, nossa, aquele cara, ele tem um nariz grande, não sei por que ele falou isso, é aquele lá que eu vou obsidiar, é aquele lá que eu vou pegar e criticar. É assim, gente? É assim que a coisa acontece? Com certeza não, E eu vou dizer mais para vocês. Vocês sabiam que não são os obsessores que nos escolhem, que somos nós que os escolhemos? Sabiam disso? Nós escolhemos os nossos obsessores. Isso parece forte, Mas é verdade. Nós temos, basicamente, 2 tipos. Temos mais um que eu não vou falar aqui, porque teria que explicar um monte de coisa. Mas 2 tipos de obsessores. Assim, de forma bem simplista. Nós temos aqueles irmãos a quem nós prejudicamos no passado. Às vezes há 50, 100, 500, 1000 anos atrás. 1000 anos, a gente já pegou, no trabalho de desobsessão,
espíritos que estão perseguindo uma determinada pessoa há 1000 anos. Agora, vocês já imaginaram o que é um espírito ficar com ódio da gente por 1000 anos, tentando nos encontrar para se vingar de nós? Vocês já imaginaram o que a gente pode ter feito para esse espírito? Já pensaram nisso? Por que um espírito que está livre vai querer ficar junto da gente, prejudicando a gente, pondo a nossa vida de cabeça para baixo? Né? Porque eles foram muito prejudicados. Então, quando nós os prejudicamos lá no passado, nós os escolhemos como obsessores. Vocês percebem? Foi uma escolha nossa. Foi uma escolha nossa prejudicá-lo. E hoje, coitados, imagina um espírito ficar, não vou nem falar 1000 anos, vamos falar em 100 anos, pouquinho, 100 anos, com ódio de uma pessoa tamanha, que tudo o que ele pensa na vida é em se vingar daquela pessoa. Ele se esquece da família. Muitas vezes a gente fala com eles na reunião, né, e fala, mas e a tua família? Ah, nunca mais soube da família. E aí quando você começa a falar, eles até choram. Porque eles se esqueceram da família. Porque o ódio deles é tão grande, nós os prejudicamos tanto, que eles ficaram focados em se vingar de nós. Esse é o primeiro tipo de obsessor. Acho que ficou claro que nós que escolhemos esse obsessor, né? Não foi ele que nos escolheu. O segundo tipo, eu chamo de obsessor companheiro. Por que obsessor companheiro? Porque são aqueles irmãos que nos acompanharam em coisas equivocadas que fizemos no passado, em vícios, em coisas erradas, em vícios de toda espécie, bebida, droga, sexo, maledicência, é muito comum, né? E eles eram nossos companheiros naqueles feitos. Às vezes, eram companheiros de roubo, sei lá, de vícios mesmo. Enfim, são aqueles espíritos que hoje eles estão conosco, não porque eles queiram se vingar propriamente de nós, mas porque são nossos companheiros. E quando a gente vem ao centro espírita, quando a gente começa a fazer o tratamento, eles ficam bravos, porque eles não querem que a gente saia daquela situação, porque são nossos companheiros, se comprazem nessas coisas. E nos obsediam exatamente por querer ficar junto da gente, fazendo as mesmas coisas equivocadas que fazíamos em outras encarnações. Então vocês percebem que também esses nós é que escolhemos? Não foram eles que nos escolheram. Isso traz para a gente se a gente parar para pensar, e eu estou falando isso de mim, né, é a minha jornada, né, isso traz uma percepção muito diferente. Muito diferente. Por quê? Porque antes eu vim aqui, antes da Maria Olívia falar comigo daquela forma, eu vim aqui e eu queria me livrar. Queria me livrar do problema. Eu queria me livrar daqueles espíritos que estavam me perturbando. E muitos de nós vêm aqui com esse pensamento. Às vezes a pessoa chega para a gente, né, já aconteceu mais de uma vez comigo, e fala, ó, quando é que eu vou me livrar desse obsessor para eu ficar boa logo? Né? Às vezes a pessoa, quer dizer, a ideia da pessoa, que é a ideia que eu tinha, é essa ideia, vou me livrar para ficar bom. Quando, na verdade, nós é que escolhemos. Na verdade, imagina um espírito ficar 100 anos, nem vou pôr muito, né? 100 anos sofrendo pelo que nós fizemos a ele. Imagina esse espírito quando encontra a gente
e olha para a gente, porque eles não enxergam propriamente a gente como somos hoje. Ele continua enxergando a gente como a gente era lá. Mas voltando, né? Vocês já pensaram um espírito... tira um pouquinho do agudo. Um espírito ficar 100 anos com ódio da gente, com aquele sofrimento no coração, e aí de repente encontra a gente, deixa eu ficar para cá, encontra a gente, olha para nós, porque eles nos enxergam como a gente era. Às vezes até eles estão obsediando criança, a gente fala, mas é uma criança, ele fala, não, ele não é uma criança. Ele está te enganando, ele não é uma criança. Às vezes eles falam para a gente, porque eles nos enxergam como a gente era naquela época. Vocês já pensaram o sofrimento que é para esses espíritos? Vocês acham mesmo que é a gente que sofre? Deixa eu expor, mãe. Vocês acham mesmo que é a gente que sofre com o pouco que eles podem fazer contra nós? Porque convenhamos, mesmo que a nossa vida vire de cabeça para baixo, não é suficiente para a gente passar aí 100, 200, 500 anos odiando uma pessoa. O que significa que o que nós fizemos para eles é muito pior. Foi muito pior. Então, o que a gente percebe, a primeira coisa que a gente percebe é que eles estão em sofrimento. Eles são os sofredores. Então, quando a gente vem no tratamento querendo nos livrar deles, vocês acham que a gente está fazendo bem para eles? Ou será que nós estamos mais uma vez falhando com eles, como falhamos no passado? Eles vão ser auxiliados, quando vêm aqui, vão ser auxiliados. Porque nós vamos conversar com eles, vamos explicar a situação dele e vamos, a espiritualidade superior vai lhes oferecer uma nova oportunidade. Mas e nós, que na verdade fomos os algozes lá no passado, e aqui no tratamento estamos sendo de novo, porque estamos querendo nos livrar. Então, quando Jesus diz que a vida humana, ela é como uma água que corre poluída e que é necessário purificar a fonte, a que Jesus está se referindo? A que ele está se referindo? Qual é a fonte que precisa ser purificada? É o espírito que nos obsedia hoje? Com certeza não, né? A fonte que precisa ser purificada é o nosso coração. Vocês conseguem entender isso? Quando a gente entende isso, né, a gente muda a nossa relação. Porque a gente para de ser como aquelas pessoas que foram buscar Jesus e apenas queriam se curar dos problemas, né? E é interessante, vocês se lembram o que Jesus falava para cada um que ele curava? Isso está citado poucas vezes nos evangelhos, mas ele falava para cada um. Alguém se lembra? Isso. Vá e não volte a cometer o mesmo erro. Ou não peques mais, né, como se traduz, para que não te aconteça mal pior. O que Jesus está falando para nós com isso, gente? Aquela pessoa que estava ali, obsediada, o que Jesus está falando para ele? Vai e não erres mais, para que não te ocorra mal pior. O que Jesus está falando para ele? Quem foi o grande culpado
pela obsessão que ele estava sofrendo ali na hora. Quem foi o grande culpado? Se Jesus está falando para ele, não erre mais, não torne a pecar, para que não te aconteça mal pior, Jesus está falando, você é o grande culpado pelo que te acontece. Para um aleijado que estava ali, para o cego, quando Jesus fala, vai, não peques mais, para que não te aconteça mal pior, o que Jesus está falando? A tua cegueira não foi de graça. Você plantou a tua cegueira, você é o grande culpado, então não seja mais. Dá para entender isso, gente? Jesus, então, já começa por aí a nos mostrar o caminho. Vá e não cometa o mesmo erro. E aí a resposta para Maria Olívia, o que você tanto faz que está sempre voltando aqui? O que eu tanto fazia? Cometi os mesmos erros. Cometi os mesmos erros. É claro que a gente continua cometendo, ainda estamos longe da perfeição, mas pelo menos hoje a gente começa a tomar consciência, e quando a gente comete o erro, a gente fala, opa, espera aí, um passinho atrás, e aí a gente se lembra de Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E aí a gente procura se reconciliar. É claro, é óbvio que nós temos muitas dívidas do passado e vamos ter que resgatar. E vamos ter que digamos, entre aspas, pagar as nossas dívidas. Prejudicamos muitas pessoas, tivemos muitas ações inadequadas, mas quando você toma consciência disso, né, até o sofrimento ganha nova dimensão, que é o que Jesus falou lá. É necessário o sofrimento da carne, porque isso faz com que as pessoas saiam do lamaçal em que se encontram aqui na terra e consigam alcançar as benesses do céu. Naquela ocasião foi o que Jesus falou para Simão Pedro, quando ele estava decepcionado que todos foram embora. Ou seja, não basta curar o corpo. Jesus podia curar todos, como era o que eles queriam, os discípulos. Podia curar a todos. Ele tinha essa possibilidade. Jesus curava sem nem mesmo chegar perto, né? A gente se lembra de vários casos, né? O empregado do centurião, por exemplo, né? Ele tinha essa possibilidade, mas ele sabia que esse sofrimento é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Isso não quer dizer que Jesus queira que nós soframos, de forma nenhuma. Mas Ele quer que nós aproveitemos, aprendamos com o sofrimento para evoluir. Porque se a gente sofre bem, o bem sofrer, né, a gente evolui. A gente resgata débitos e a gente não tem mais que passar por aquela situação. Se a gente não sofre bem, vamos ter que repetir e repetir e repetir. E a gente vem aqui, encarnação após encarnação, repetindo os mesmos erros. Então, quando Jesus fala aos discípulos, né, sobre a água, que é preciso purificar a fonte, o que ele traz como forma de purificar a fonte? E ele é muito claro. O verbo, a palavra, a boa nova. É para isso que Jesus veio. Essa é a razão pela qual Jesus veio. Para trazer as verdades que nos auxiliem a crescer, a aprender, a evoluir e deixar de sofrer. Ou alguém aqui pode achar que Deus quer que a gente sofra? A gente ouve por aí, né? De vez em quando as pessoas falam, você é espírita? Espírita gosta de sofrer, né? Não, espírita não gosta de sofrer. Mas espírita tem uma outra visão do sofrimento,
que faz com que a gente aprenda. Então, vocês percebem que nessa jornada, para entender, para acompanhar, para pensar na cura espiritual, nessa jornada para entender o porquê que eu sempre voltava para o tratamento espiritual, a gente começa a se deparar com coisas que Jesus falou lá há mais de 2000 anos e que a gente não tinha pensado. Que nós já vimos essas lições em muitas encarnações, não é só nessa não. A gente vem repetindo isso. E o que Jesus nos convida é a fazer agora. Hoje pela manhã eu estava conversando com a Cleia, a gente estava falando sobre as duas asas, né? Foi hoje de manhã? Foi, né? Ontem. Falando sobre as duas asas que a gente fala, né? Da evolução, né? A asa do conhecimento e a asa da moral, né? E a gente estava discutindo sobre isso e conversando que não é possível uma asa crescer sem a outra. Cresce até um pouquinho, mas sem a outra crescer, não cresce. Por quê? Porque para a gente desenvolver a moral, a gente precisa conhecer. Aí a gente fala, não, mas tem pessoas que não têm conhecimento de nada e tem uma moral muito desenvolvida, pessoa simples, não tem conhecimento nessa encarnação, né? Nessa encarnação, mas com certeza já teve em outras encarnações e desenvolveu. Como dizia Kardec, fé há que ser raciocinada. Há que ser raciocinada, né? E esse raciocinar a fé é exatamente isso, desenvolver o conhecimento. Não é o conhecimento das engenharias, da medicina, não é esse conhecimento. É o conhecimento das verdades do Cristo, que no fundo é o que vale, é o que nos serve. Quando nós voltarmos para a pátria espiritual, qual conhecimento vai ser importante para nós? A engenharia que eu fiz? Vai me adiantar de alguma coisa? Sempre adianta, porque é conhecimento para o espírito. Mas o que importa é o conhecimento que eu adquiri das leis de Deus. E mais do que esse conhecimento, é desenvolver a asa da moral, é evoluir, é crescer. O que nós buscamos quando vimos a casa espírita? O que nós buscamos quando vimos fazer o tratamento espiritual de desobsessão? O que cada um aqui está buscando? Porque se vocês estiverem como eu naquela época, que queria apenas me livrar dos problemas, sinto decepcioná-los, mas vão ter que começar de novo. Se não nessa, numa próxima encarnação, vamos ter que repetir a lição. Porque o que a gente deve estar em busca é o conhecimento das verdades, o conhecimento que Jesus nos traz. Como ele gostava de dizer, a boa nova. A boa nova. O próprio termo já é boa nova. Se a gente vem apenas para se libertar de obsessores, estamos falhando novamente. Vocês conseguem entender isso, gente? Então, concluindo essa jornada, né, teria muito mais coisa para falar dessa passagem de Jesus. E, aliás, eu pretendo fazer uma palestra só sobre essa passagem mesmo. Né? O importante a gente perceber é essa questão do que a gente vem buscar. O que nós estamos fazendo para estar aqui no tratamento espiritual? No meu caso, eu entrei e saí muitas vezes. Talvez
você esteja aqui a primeira vez, talvez você nem tenha vindo para o tratamento espiritual. Ótimo, mas o que você está buscando aqui? Porque não adianta nada a gente vir aqui todo sábado, ouvir a palestra, falar: ah, a palestra foi boa, ah, foi boa. Não, a palestra hoje foi meia boca, e sair lá fora e continuar igual. E continuar igual. Estamos buscando a coisa errada aqui. Eu estou falando aqui porque estamos num centro espírita, mas isso vale para qualquer outra religião, seita, o que for. Vale para a nossa religiosidade, independente da religião. O que estamos buscando? É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Não vou me adiantar para não passar da hora. Para que vocês pensassem. A Maria Olívia naquele dia me deu um choque de realidade. Eu agradeço muito. Eu espero que vocês não tenham que ter um choque daqueles, porque eu confesso que aquele dia, Maria Olívia, fiquei muito brava com você. Espero que vocês não precisem de um choque desse. Espero que esse caminho que eu mostrei, que eu fiz, todos esses raciocínios, foi o que eu fui trazendo, fui fazendo a partir daquele dia, que sirva para que vocês possam repensar. O Consolador eu sempre digo isso em quase todas as palestras, né, no curso e tudo mais. É um centro abençoado. Nós temos aqui cursos fantásticos, grupo de estudos maravilhosos. Nós temos oportunidade de aprendizado, de trabalho maravilhosos. Será que não é hora de cada um aqui começar? Como disse o Chico, né, a gente não pode voltar lá atrás e mudar o passado, né? Mas a gente pode começar agora e mudar o nosso futuro. Para terminar, eu gostaria de ler para vocês uma poesia da Carmen Sinira. Hoje a poesia também foi do Parnaso de Além Túmulo, né? E essa poesia, assim, quase que literalmente caiu na minha cabeça hoje. E eu falei, não é por acaso, eu vou imprimir e vou ler para vocês, porque eu realmente não sei de cor, né? De Carmen Sinira, está no livro Parnaso de Além Túmulo. O nome da poesia é O Viajor e a Fé. Eu gostaria que vocês pensassem. Vão lá no Parnaso de Além Túmulo, releiam, que vale a pena a gente repensar a partir dessa poesia. Diz ela o seguinte: de onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Nem parece com a gente, né? Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura: venha ao Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que, como eu disse no começo, a paz que emana abundantemente do nosso Mestre Jesus desça sobre nós hoje. E que essa paz faça morada em nossos corações. Que assim seja.
Obrigada, filho. Que Deus te abençoe. Querido Jesus, mais uma tarde, ao término desta parte do nosso trabalho, imensa gratidão resta a todos nós. Abençoe, querido Mestre, a cada um de nós que aqui está. Abençoe nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoe, Mestre, esta casa que nos acolhe. Todos que aqui vêm, todos que aqui trabalham, todos os espíritos amigos que estão conosco, nos auxiliando em todos os trabalhos. Abençoe a todos eles, abençoando esta terra onde vivemos, abençoando a todos que nela vivem. Querido Mestre, que possamos caminhar seguros em busca da nossa evolução, através do aprendizado, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas na caminhada mais perto de você, caminhando tranquilo com suas pegadas, caminhando em busca realmente da evolução. E assim, através do conhecimento, sermos cada vez melhores. Abençoe, pois, Mestre, a cada um de nós e auxilie nesse nosso intento de melhoramento, de crescimento interior e de transformação para melhor. Agradecemos imensamente ao Zé Macir, pedindo a Jesus que o abençoe, que o envolva sempre com a sua luz, com a sua misericórdia, que Ele possa sempre trazer para nós lições como a de hoje e que possamos seguir em frente através desse aprendizado. E agradecidos aos amigos espirituais que nos assistiram, a você, Mestre, que sempre esteve presente conosco, nos dando todas essas oportunidades, mas sobretudo agradecemos a Deus. A Ele dizemos com todo o nosso amor e nossa gratidão, através da prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, perdoai-nos nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal.